Então hoje eu vou vir aqui falar um pouquinho sobre a Revolução dos Bichos, do George Orwell. Eu não me sinto muito bem vindo falar coisas negativas de um livro que as pessoas têm tanto carinho e falam com tanta paixão, né? Falam super bem. Então eu me sinto um pouquinho desconfortável de falar mal, né? Então eu já dei um spoiler aí, eu vou falar mal do livro, né? Eu não tenho coisas muito boas a respeito da história em si, né? Eu não sei eu tô começando agora a fazer resenhas, a falar sobre livros, e eu não sei fazer isso sem dar spoiler. Então, se você não gosta de spoiler, dá uma pulada nesse vídeo, porque eu realmente vou falar alguma coisa, mas eu acho que não é alguma coisa que vai influenciar na história, porque eu acho que a história é muito óbvia. E é justamente esse o meu ponto. Primeiro eu queria dizer que esse livro é um livro muito especial pra mim, porque foi com esse livro que eu voltei a ler, né? Que eu voltei o meu hábito de leitura. Então ele é um livro super especial pra mim. Mas eu me decepcionei um pouco. Primeiro, eu acho que foi pela expectativa que eu criei em torno dele. De tanto que as pessoas falavam bem dele, falavam que ele era um livro maravilhoso, que a história dele era maravilhosa. Então, assim, nas primeiras páginas que eu li, eu falei assim, nossa, isso vai ter algum desenrolar, vai acontecer alguma coisa fabulosa. Talvez até porque eu tenha parado de ler e tenha assistido muitos seriados, muitos filmes, eu tava com isso na cabeça que para um livro ser bom, ele tem que ter uma reviravolta, tem que ter um fim fabuloso. Mas assim, nas 3 primeiras páginas, eu já falei, isso vai dar tudo errado, não tem como isso dar certo. E eu fiquei o livro inteiro na expectativa que fosse acontecer alguma coisa fabulosa. E não acontece, simplesmente tudo dá errado. É só isso, sabe? Então eu fiquei um pouco decepcionada. Mas é um livro com um valor histórico muito importante. Então o que salvou esse livro pra mim e o que vai fazer eu manter ele na estante, porque eu faço isso. Dos livros que eu penso em reler algum dia, ou os livros que eu gostei muito, eu mantenho eles na estante. Os que eu falo assim, não gostei dele, não vou reler nunca, eu normalmente sorteio no meu Instagram. Então me segue lá no Instagram também pra participar dos sorteios que eu sempre faço de livro, e provavelmente agora com esse meu retorno intenso às leituras vai ter muito mais sorteio. Enfim, depois que eu li o Pós-Fácil, mudou um pouquinho a minha perspectiva sobre o livro, porque ele coloca o livro na situação atual que ele foi escrito, né? Que foi no meio do regime de Stalin, que foi realmente no meio de uma revolução comunista. Então é uma analogia ao comunismo, o livro inteiro é uma analogia ao comunismo. Então foi interessante entender como ele foi rechaçado em alguns lugares, apesar de ser uma fábula, né? Uma fábula onde animais falam, onde animais fazem uma revolução. Então ele foi proibido em diversos países, mesmo sendo uma fábula, porque era uma fábula afronta ao regime de Stalin. Então, sobre o livro ele trata do quê? Ele trata de uns animais que moram numa granja e são explorados pelos humanos, e um dia resolvem se revoltar de acordo com as orientações de um porco mais velho, que diz que teve um sonho, canta uma canção sobre a Revolução dos Bichos. Então eles se revoltam, tiram os humanos da granja do solar e tomam o poder. Durante um tempo ficou tudo ok, mas depois os porcos, tanto que tem um porco na capa, começam a se destacar como líder, né? E daí em diante é tudo dando errado, né? Tudo dando errado, tudo piorando, retratando mesmo o regime de comunismo. Mas para retratar isso, eu gosto muito de um conto que surgiu na internet e que eu li várias vezes. Eu não sei quem é o autor. Se alguém souber quem é o autor desse texto, me fala, porque eu gostaria muito de dar o crédito. Que é uma pessoa que fala o seguinte: numa sala de aula os alunos são a favor do comunismo e o professor resolve fazer o comunismo com a nota, né? Então a média da classe seria dividido pelo número de alunos.
Então, na primeira prova, os alunos que estudaram mais ficaram um pouco chateados, porque os alunos que estudaram menos fizeram a média deles baixar. Então, a média da classe foi toda B. Então, quem não estudou nada ficou feliz porque tirou B, mas quem estudou muito ficou triste porque tirou B, né? Eu deveria ter tirado A. Então, na segunda prova, os alunos que estudavam mais ficaram desestimulados para estudar mais e carregar os alunos que estudavam menos nas costas dele, e com isso a média da turma foi baixando. É mais ou menos isso que o livro trata, né? Tem algumas pessoas cegas, como retrata aqui um cavalo. É uma analogia muito semelhante a essa da classe de aula, mas eu acho essa da classe de aula um pouquinho mais didática do que essa do George Orwell. Mas mesmo assim, eu vou manter ele na minha estante porque eu quero reler ele agora, depois que eu li o Pós-Passe, que eu entendi a importância histórica dele, eu quero reler e de repente ver alguma coisa na entrelinha que eu tenha deixado passar, pelo ser meu pensamento de achar, nossa, tá tudo errado, nossa, é só isso a história. Então eu gostaria muito de reler esse livro, então eu vou manter ele na minha estante para de repente ter uma nova mentalidade sobre ele. Eu não gostei, então assim, a minha reação ao livro eu não gostei, porque eu achei a solução da história muito óbvia. Mas com certeza é um livro com um cunho político e social muito importante.